subjuntivo. No entanto, iremos relembrar o modo indicativo e fazer um pequeno comentário sobre o modo imperativo. Há 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Eles indicam as maneiras como os verbos se expressam. Indicativo exprime fatos, certezas. Exemplo: discursa muito bem. Subjuntivo exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo: talvez discurse bem esta noite. Imperativo exprime ordens, pedidos. Exemplo: discurse como ele. O modo indicativo manifesta ações habituais, bem como expressa tanto fatos presentes como fatos passados ou futuros. Exemplo: caminho todas as manhãs. Caminhei ontem à noite. Caminharei sábado à tarde. O modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado e também no futuro. Exemplos: espero que chova durante toda a noite. Então, expressa aí um desejo presente. Mais um exemplo: se chovesse, as plantas estariam regadas. Hipóteses: quando chover, o caso estará resolvido. Possibilidade futura. O modo imperativo manifesta ordens ou pedidos de forma afirmativa e também de forma negativa. Exemplos: ajude a senhora a atravessar a rua. Então, aqui, imperativo afirmativo. Não ajude aqueles malandros. Imperativo negativo. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. Palavra-chave: dúvida. Exemplos: talvez ele chegue mais tarde. Mais um exemplo: se não viessem, não esclareceriam a situação. Mais um exemplo: quando chegarem, sirvo os restantes convidados. Tempos do subjuntivo simples. Os tempos do modo subjuntivo simples são presente, pretérito imperfeito e futuro. Presente do subjuntivo é empregado nas orações subordinadas para expressar ações ou fatos do presente ou futuros. Exemplos: é certo que ele vença. Mais um exemplo: eles esperam que os artistas apareçam. Pretérito imperfeito do subjuntivo
é aplicado para indicar uma ação passada, mas imprecisa. Exemplos: se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Mais um exemplo: mesmo que comesse tudo, não ficaria satisfeito. Futuro do subjuntivo é empregado nas orações subordinadas como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade no futuro. Exemplos: lavarei a roupa se tiver vontade. Contarei a verdade se tiver compaixão. Tempos do subjuntivo compostos. Os tempos compostos são pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. Pretérito perfeito do subjuntivo é empregado nas orações cuja ação foi realizada anteriormente ao momento em que nos expressamos. Exemplo: penso que ele já tenha saído. Mais um exemplo: é possível que nós tenhamos guardado esse documento. Pretérito mais que perfeito subjuntivo é empregado quando o verbo expressa uma ação anterior à outra. Exemplos: se eu tivesse falado a verdade, minha irmã não estaria de castigo. Mais um exemplo: mesmo que você tivesse falado, sua mãe a colocaria de castigo. Relembrando que tempo composto você tem dois verbos, um auxiliar e um verbo principal. Então, aqui nesse exemplo, nós temos tivesse falado, tem um auxiliar e um verbo principal. Futuro do subjuntivo é empregado nas orações que indicam uma ação futura que terminará antes de outra acontecer. Exemplos: quando tiverem chegado, a festa começará. Mais um exemplo: iremos jantar depois de eles terem chegado.